Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o 50. Que fato lindo que aconteceu com Jesus. Essa mulher que, na verdade, ela simboliza cada um de nós. É importante notar que São Lucas, ele não mostra o nome dessa mulher. Uma mulher conhecida naquela cidade como pecadora. Mas que pecado essa mulher haveria cometido ou vivia cometendo ao ponto que ela era conhecida na cidade como a pecadora? Lucas não diz. Ela era conhecida como a pecadora. Para os fariseus, não tinha jeito para essa mulher, não. Era uma pecadora. E vocês perceberam que o questionamento que esse fariseu faz a Jesus: olha, se
ele fosse verdadeiramente um profeta, aí tá a demonstração da desconfiança deles para com Jesus, porque se eles já não acreditavam que Jesus seria um grande profeta, já não acreditavam mesmo nem na sua divindade. E disse se ele fosse um grande profeta, ele não ia se misturar com essa mulher pecadora que está aí. O questionamento dele. Mas Jesus, que sonda os corações, porque perceba uma coisa, ele estava pensando, ele não disse para Jesus, ele pensou. E como Deus é Deus, e só Deus pode penetrar nossos pensamentos, porque Ele é Deus e Senhor nosso. Ele sabe tudo que passa dentro do nosso coração, dentro de nós. Aqui as pessoas vivem dizendo que o demônio consegue pensar, entrar nos nossos pensamentos. O demônio não entra nos nossos pensamentos. Só Deus. Deus sabe tudo o que pensamos, sabe tudo o que fazemos. Não adianta ninguém querer se esconder de Deus, porque fazemos tudo. E Deus sabe o que nós fazemos. Então Jesus agora mostra para ele que ele sabe o que ele estava pensando. Aí Jesus faz todo esse comentário para mostrar para esse fariseu o gesto daquela mulher. Como o evangelista não disse o nome dessa mulher, e muito menos ele falou o nome do fariseu. É um fariseu e é uma pecadora. O fariseu se considera o santo ao ponto de achar que ele pode apontar o erro do outro, porque ele é o santo por excelência. Assim está na cabeça desse fariseu. E a mulher, ela se reconhece pecadora. Além de chamá-la de pecadora, ela reconhece que é pecadora. Aqui um detalhe muito importante. Uma coisa é as pessoas me chamar de pecador, eu ser pecador e não reconhecer que eu sou pecador. Outra coisa é um pecador e reconhecer que é pecador. Totalmente diferente. E aí nós vemos as concepções existentes no dia de hoje. A pessoa está numa situação de pecado e ela é uma pecadora pública, porque essa mulher era uma pecadora pública. Todo mundo sabia do pecado dela. E justificar. A pessoa está no pecado, ela justifica, diz que o outro está julgando, no entanto, ela não reconhece que é pecadora, embora ela seja. Estão vendo a diferença desta mulher? Ela era uma pecadora. Não é que diziam que ela era uma pecadora e ela não fosse. Aí poderia se dizer que até um julgamento. Mas ela era uma pecadora. É isso que é importante notar. E ela reconhece o pecado dela. Hoje as pessoas, elas vivem no pecado, não querem reconhecer o pecado delas e não querem sair do pecado. Vou falar um exemplo bem simples. Essa questão de homem gostar de homem, mulher gostar de mulher. E isso é condenado na igreja. Deus condena, melhor dizendo. Deus não permite. Lá no livro do Gênesis nós vemos na cidade de Sodoma e Gomorra essa situação que estava se vivendo lá. E como as pessoas não queriam mudar, elas foram condenadas, elas estavam erradas.
Hoje em dia, não. As pessoas que vivem essa condição, elas não se acham pecadoras e elas dizem que as pessoas que dizem que elas precisam sair dessa situação porque Deus não permite, elas chamam as pessoas de homofóbicas para permanecer no erro e ficam dizendo que Deus as ama desse jeito porque elas querem viver assim, ponto final. Totalmente diferente. É diferente daquele que vive essa situação e ele não quer viver e está lutando para não viver e tem fugido das situações. Quantas pessoas que eu conheço assim que vivem nessa situação e estão dizendo eu não quero viver e está lutando. É diferente. Então voltemos à mulher. Então ela se reconhece tão pecadora que agora ela vai ao encontro daquele que pode perdoar o pecado dela, tá vendo? E aí ela faz todo esse gesto de reparação do pecado que ela cometeu, porque ela repara o mal que ela fez. E ela repara como? Aqui diz, certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro, tá vendo? Com perfume. E ficando por trás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com o perfume. Esse era o gesto. Ela estava ali diante de Jesus dizendo, eu reconheço que sou pecadora. E ela faz tudo isso. E depois Jesus, quando ele faz a correção com o fariseu, ele vai elencando tudo o que ela fez e tudo o que ele não fez. E além de tudo, ela estava chorando. Ela estava dizendo, Senhor, tenha piedade de minhas lágrimas. Dela dizia isso. As lágrimas expressavam o que estava dentro do coração dela. Eu não quero mais viver assim. Que humilhação que essa mulher vivia. Imagina ela passando pela cidade, o pessoal dizendo, é a pecadora, é a pecadora, é a pecadora. Vamos supor que quando essa mulher entrou nessa vida de pecado, no início ela não estava nem aí. Assumia os pecados dela sem arrependimento e vamos dizer, eu não vou sair desta vida que eu estou levando. Mas aqui é diferente, agora ela encontrou o Salvador. Então, diante das coisas que ela ouviu Jesus falar, ela viu e reconheceu, eu não posso mais viver esta vida. Estão entendendo, meus irmãos? Eu não posso mais viver essa vida. Eu vou ao encontro dele e vou fazer todo esse gesto porque eu não aguento mais viver assim. E quem sabe se ele não vai me conceder o perdão? E Jesus, diante do gesto daquela mulher, porque ele é Deus, ele é misericórdia, ele é perdão. E como ele sonda os corações das pessoas, ele viu que realmente aquela mulher estava arrependida do pecado dela. E no final Jesus fala, tua fé te salvou, vai em paz. E Jesus perdoa, e o pessoal estava ali se perguntando, quem é este homem? Quem é este que até perdoa pecados? Me desculpe, seus burros, é Deus. Quem está ali é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela quer perdoar todos nós. Ele veio para isso. Jesus veio para nos dar o perdão. E lá no madeiro, lá na cruz,
ele pede ao Pai que nos perdoe, e o Pai concedeu o perdão a nós. Mas aí, meus irmãos, entra a questão, é preciso sair da vida do pecado. Não é pedir o perdão a Deus para voltar a pecar. Infelizmente, tem muita gente com essa situação aí. Vai lá no confessionário, pede o perdão dos seus pecados e com a intenção de voltar. Então vai apenas fazer um gesto que é esse. Eu estou com a minha consciência ruim por eu ter cometido esse pecado. Então eu vou lá, peço perdão. Aquele sentimento de culpa, né? A pessoa cometeu um pecado, está com sentimento de culpa, vai lá, confessa, aí sai dali aliviado, pronto para pecar de novo. Não sai dali com a intenção de não pecar mais. Sai dali apenas aliviado para poder pecar de novo. Meus irmãos, isso é brincar com Deus, isso é brincar com os sacramentos. Aquela mulher, ela não estava brincando com Deus, não. Ela não estava brincando com a situação dela, não. Ela realmente expressou do fundo do coração dela que ela precisava do perdão de Deus. E ela foi, Jesus disse, vá em paz. Enquanto o fariseu estava lá acusando. Então, o fariseu continuou no pecado dele. Se achava o puro e santo, e por achar que era o puro e santo, estava acusando a pecadora. E ainda dizendo que Jesus não deveria nem chegar, nem permitir que ela chegasse perto dele. E se achando puro. Presunção, orgulhoso, tá vendo? Orgulho. Nós, meus irmãos, precisamos sempre nos achar diante de Deus como pecadores. É isso que nós somos. Nós não podemos nos achar os poderosos e os santos. Sem pecado, só a Virgem Maria. Só Nossa Senhora. Claro, Jesus não se fala porque ele é Deus. Só a Virgem Maria. O resto, somos meros mortais e pecadores e precisamos sempre reconhecer os nossos pecados. Precisamos ajudar o outro a sair do pecado, mas sem aquela acusação toda. Mas pedindo a Deus a graça, Senhor, me ajuda para não pecar. Quantos santos que diziam, Senhor, coloca a tua mão na minha cabeça, porque se o Senhor não colocar, eu vou continuar caindo no pecado. Você está entendendo? Então eu te pergunto, qual foi a última vez que você foi no confessionário? E quando você vai no confessionário e ali diante do sacerdote, você fala os seus pecados, realmente, quando você sai dali, você sai com o propósito de não pecar mais? Ou é apenas um alívio para voltar a pecar de novo? Se você está vivendo um namoro onde você está tendo relação sexual com a sua namorada, a única forma de você sair dessa situação é como? Vai namorar com ela em lugares onde tem pessoas passando, e aí vocês não vão se permitir. Então é preciso fugir da ocasião. O pecador arrependido, que pede perdão a Deus, que vai no confessionário, recebe absolvição, ele tem que sair dali com a condição de não voltar a pecar. Então ele tem que sair ali dizendo, arrependido do jeito que está, e ao sair dizendo, eu não vou mais e não quero mais. Imagine um homem que está vivendo no adultério, uma mulher que vive no adultério, e ali tem aqueles contatos no seu telefone, e fica mandando um recadinho para lá e para cá, e vem se confessar, mas por que você não bloqueou o número dele, hein? Ou dela? Ou por que você não mudou o número do telefone? Aí chega lá, pede perdão, o sacerdote absolve, aí depois vai e depois manda aquele oizinho para aquela pessoa,
continua mandando a florzinha. Não, você não está com propósito de mudar. Você está apenas brincando com o sacramento. Você está lhe dizendo, como você sabe que se você pecar e morrer com esse pecado mortal, você não irá se salvar, você vai lá, dá uma aliviada e volta de novo, né? Talvez já saia até do confessionário mandando a mensagem, olha, eu acabei de me confessar, está tudo kit, vamos nos encontrar de novo? Está entendendo como é que é a coisa? E tem uma coisa, aqui mostra que a mulher estava chorando. Mas não é um choro de emoção. Cuidado para você também não ficar achando que eu não chorei, então, ou senão eu chorei, então fui perdoado. Não, não é bem por aí. A mulher, ela reconheceu, ela amou a Deus, nesse amor a Deus, ela disse, pisei na bola. Quantas vezes eu pisei na bola me achando e eu não quero mais ofender a Deus. E aí ela chorou, enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Ela comprou aquele perfume com vaso de alabastro muito caro. Ela reparou todas as faltas dela. Estava ali reparando e dizia, Jesus, tem piedade de mim. E Jesus não tinha como não dar o perdão para ela. Você tem reconhecido os seus pecados? Não existe palavra melhor do que essa. Tua fé te salvou, vai em paz. Ela creu que Jesus é Deus e que Jesus podia perdoar o pecado dela. E ela foi e Jesus falou, tua fé te salvou, vai em paz. Que Deus nos conceda a graça, meus irmãos, de realmente nós nos confessarmos com o desejo de não pecar mais. Porque essas confissões, aonde a pessoa vai e não existe propósito nenhum de mudança e quer continuar no pecado e vai apenas para aliviar a consciência, mas depois volta a pecar, você está colocando em perigo a sua salvação. Você está entendendo? É como fazer da vida uma roleta russa. Vai ali, peca, confessa, mas não muda, mas não para. E além do mais, ainda tem aqueles que peca, comunga, confessa. Peca, comunga, confessa. E nessa história de peca, comunga e confessa, porque quando a pessoa cai num pecado mortal, ela se torna inimiga de Deus. E não é comungando que há reconciliação, não. A reconciliação ela acontece quando vai no confessionário. E não vem dizer assim, mas lá no ato penitencial da missa eu fui perdoado. Não foi. Se fosse perdoado, não precisaria existir o sacramento da penitência. Era só chegar ali na missa e pedir perdão. Quer dizer, nem confessa, não fala nada, né? Fica ali, o padre faz a oração lá e ponto final. E nem confissão comunitária, não vem atrás de confissão comunitária, onde você não fala o pecado nenhum, você fica lá e o padre chega e tem uma outra coisa, hein? Existem sacerdotes por aí que eu já ouvi dizer que as pessoas vão, escrevem no papel e depois leva, aí o padre simplesmente pega o papel e absolve. Não, isso não é perdão de pecado, não. A pessoa tem que falar, viu? Você leva o papel para não esquecer, mas você pega o papel, fala, o sacerdote ouve e te absolve. Que Deus nos conceda a graça de vivermos bem a vida com Deus e reconhecermos os nossos pecados e ouvir de Jesus isso, tua fé te salvou, vai em paz. E isso só acontece no confessionário. E desça sobre você, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.